Oi! Oi, oi! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso último encontro de gigantes. E hoje eu confesso que eu estou até emocionada, viu, gente? Que legal, né? Que bom poder estar aqui com vocês e contar um pouquinho da minha história. Uma história muito linda, da qual eu tenho muito orgulho. Me orgulho profundamente por tudo que Deus fez por mim e o que Ele tem feito através de mim, o que é mais importante. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Que bom ter você aqui. Que bom, que bom. Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada por todo o amor que eu tenho recebido de vocês durante todo o tempo. Me sinto muito amada por vocês. Muito obrigada, gente. Sejam bem-vindos. Esse é o nosso último encontro de gigantes. Depois de uma temporada aí, né? Fizemos, eu acho que 5 ou 6. E eu decidi. Deus tocou ao meu coração para nesse último, já que a gente está falando sobre construir sonhos, nesse último falar sobre a minha história. Muita gente não conhece a minha história, conhece só o que eu já sou hoje, né? Conhece os resultados de hoje, mas o hoje foi construído há muito tempo atrás. E para mim é uma grande honra estar aqui com vocês, é um grande prazer estar aqui com vocês, viu? Que alegria, que alegria. Confesso que estou bem emocionada, viu? Estou muito feliz por poder compartilhar com vocês a minha história, porque eu falo muito pouco dela. E vocês vão entender por que eu falo pouco dela, né? Já já a gente começa a conversar. Mas eu acho que o que eu for falar aqui já vai ser mais que suficiente para abençoar a sua vida, para mudar histórias e para te animar, te levantar, fazer você acreditar que em Deus tudo é possível. Que em Deus você pode todas as coisas, sim. Sabe aquela palavra lá de Filipenses 4:13 que nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Pois bem, você pode sim. Você pode todas as coisas. Você nem tem noção do poder que há em você. Talvez você nem imagine a força que há em você. E eu estou aqui hoje para te mostrar um pouquinho do que é capaz a força do nosso Deus, hein? Vamos lá? Estamos esperando o pessoal chegar. Olha, já está chegando aí, muita gente, né? Estamos dando um tempinho só para o pessoal ir chegando, para ninguém pegar a história pela metade, né? Porque, olha, se tem uma coisa que é ruim é pegar a história pela metade, né? A gente fica sem entender o que é que está acontecendo. Então, vamos esperar aqui um pouquinho só. Não posso demorar muito, porque senão não vai ter tempo para eu contar, né? Mas, olha, já quero dizer que amanhã à tarde, amanhã 5 horas nós vamos ter, amanhã 5 não, acho que é 3 horas nós vamos já ter o sorteio da Litorâneos, viu? A nossa loja, a nossa empresa vai estar abençoando aí vocês com a peça de roupa Litorâneos, que é a nossa empresa, que fica nos shoppings aqui de Aracaju, roupas de proteção solar. Não tem melhor, hein, gente? Fazer uma propaganda aqui. E aí amanhã a gente está fazendo o sorteio, último sorteio das peças da Litorâneos. A gente passou aí durante todo esse tempo abençoando, sorteando e a gente hoje está encerrando, porque a vida está voltando ao normal, não é? E a gente precisa ir se ajustando. Então eu sei que já já os sábados o pessoal vai estar trabalhando e a gente precisa estar arrumando já a nossa vida ao modo normal, né? Ok? Vamos lá? Olha, grava a live, pastora. Vai ficar gravada assim, vai ficar gravada no YouTube, vai descer pro YouTube e vai ficar gravadinha assim aqui. Talvez não toda aqui, tá? Mas no YouTube sim a gente vai botar lá um pouquinho, né, da história. Um dia eu ainda vou escrever um livro, eu quero fazer algo bem legal mesmo, com todos os detalhes.
Mas hoje eu vou dar só um gostinho aí do que Deus tem feito na minha vida, ok? O pessoal de Lorena tem que entrar no sorteio. Sim, se eles entrarem no sorteio e ganharem, a gente manda para Lorena, Bia, pode deixar, viu? Depois vocês vejam lá as regrinhas do sorteio. Tá bem facinho, mas aí vocês podem entrar. Se ganhar de fora, a gente manda sim, manda pelo correio, mas manda. Não sei quando vai chegar, né? Mas a gente manda. Pode deixar, Bia. E aí, gente, bora, vamos chegando. Vamos. Olha, tem uma turma já boa com a gente, né? Já estamos em 80. Olha que legal. Vamos lá. Um minutinho só e a gente já começa, tá bom? Olha quanta gente linda aqui. Hoje estou mais linda, Margot. Você acha? Ai, Margot, muito obrigada. Vamos lá? Vamos lá? Quero já começar, porque senão não dá tempo, não é? Porque é muita coisa. Tô com 48 anos. E imagina, né? Desde lá atrás até chegar aqui, a gente precisa de um tempo suficiente para isso, né? Mas vai dar tudo certo. Que bom que vocês estão aqui. E eu quero começar já agradecendo a sua presença aqui comigo nessa última live do Encontro de Gigantes. E eu decidi realmente, Deus tocou meu coração de fazer esse encerramento contando um pouquinho a minha história. E uma coisa que eu acho muito importante a gente falar é que cada um tem a sua história. Eu tenho a minha história, você tem a sua história, e não existe história menos importante do que uma outra, porque cada um tem a sua própria história. E eu sei que a minha história, ela não é melhor do que a sua, é apenas a minha, e eu estou compartilhando com você tudo aquilo que Deus fez na minha vida. Eu sei que se você também pudesse estar aqui, você ia contar coisas lindíssimas do que Deus já fez na tua vida. Então, a minha história, ela é apenas mais uma lição, mais um aprendizado do que a gente pode ver na vida das pessoas e do que Deus faz de bom na vida dos outros. E às vezes, para que as coisas aconteçam, a gente precisa passar por algumas experiências que nem sempre são tão agradáveis, não é verdade? E aí eu quero começar contando a vocês exatamente de onde eu acho que eu devo começar. Durante muito tempo na minha vida, eu não me entendia, eu não conseguia ter algumas percepções reais sobre mim mesma. Eu tinha muita dificuldade de me entender, de me autoconhecer. Existiam muitas lacunas em aberto, porque eu sou adotiva e a minha mãe que me adotou, ela nunca falou pra mim que eu era adotiva. Nem os meus pais nunca falaram, nem o meu pai, nem os meus irmãos nunca falaram abertamente que eu era adotiva. Mas eu sempre senti no meu coração que tinha algo de estranho, que tinha algo de errado comigo. Porque em alguns momentos isso escapava, né? E a gente, quando criança, a gente já percebe as coisas. Às vezes os pais acham que as crianças não entendem, que a criança não percebe nada. A criança percebe sim, percebe muita coisa. Então, durante toda a minha vida, já adulta, eu não sabia ainda com clareza o que estava acontecendo. Até que algum tempo atrás, não muito tempo assim, eu decidi perguntar aos meus irmãos, a minha irmã e ao meu irmão. Eu conversei com eles, eu falei, olha, eu já tenho bastante idade, isso já depois agora dos 40 anos. Porque todas as vezes que eu perguntava aos meus pais, eles não falavam nada. Eu percebia que minha mãe não gostava, não tocava nesse assunto e que isso magoava muito ela quando eu perguntava. Então, em respeito a ela, eu sempre deixei esse assunto muito quieto. Mas eu trazia comigo muitos conflitos pessoais, muitas questões internas que não estavam bem resolvidas. A nossa vida é como um quebra-cabeça, não é? E tinha peças que não se encaixavam. Era assim que eu via a minha vida. Peças que não se encaixavam. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, não tantos anos assim, eu então perguntei para os meus irmãos
E eles me contaram a história a partir do momento que eles também ficaram sabendo. E aí eles confirmaram comigo que eu era adotiva, que eu cheguei na casa deles, como eu cheguei. E aí eu, junto com a minha irmã, nós fomos vasculhar isso. Nós fizemos meio que um trabalho assim de detetive mesmo. E a gente se aprofundou nessa história até eu chegar à história que eu vou contar para vocês. Essa história foi contada a partir de uma tia minha que a gente descobriu lá na cidade de São Paulo, que ela mora. E ela, por ser a irmã mais próxima da minha mãe, era a única que sabia de toda a história. Olha só, a gente conseguiu chegar a essa testemunha. E aí ela então me contou toda a história, que é o que eu vou reproduzir para vocês. Mas essa história ainda tem muitas lacunas. Ela ainda não está fechada. A minha história ainda tem muita coisa inconclusa. Tem muitas coisas que eu ainda não sei. Talvez eu nunca fique sabendo. Mas por isso que talvez eu nunca me senti tão à vontade para contar ela, né, da forma como tanta gente conta. Porque tem muita coisa que eu ainda quero descobrir. E aí o que foi que essa minha tia passou? A minha mãe, Edith, que me adotou, ela conheceu a minha história quando eu cheguei no hospital, mas ela também não sabia do que tinha acontecido antes. E aí essa tia foi que contou pra gente. Que na verdade eu fui... Isso aí a minha mãe Edith sabia de onde tinham me tirado. Tiraram da vala da minha cidade. Na minha cidade tinha uma vala, Paulo Afonso, né? E ali a gente chamava de Poti. Poti era a cidade era o bairro que ficava fora da Cheste. E ali tinha um supermercado e por trás desse supermercado tinha uma vala, um córrego, né? Que ali se jogava o esgoto da cidade, tinha lixos naquela região porque era normal isso acontecer. E um dia uma pessoa passando ali para ir trabalhar, havia uma criança lá chorando, ainda suja de placenta, e havia alguns bichos já comendo essa criança, porcos, cachorros, e ela passando para trabalhar muito cedo, percebeu o choro de uma criança. Foi quando então ela pega essa criança e ela leva essa criança para o hospital. Chegando lá, essa criança chegou muito suja, muito machucada, porque os bichos já estavam comendo a sua orelha. E ela, então, é recebida no hospital já como assim, não muito... O prognóstico não era muito bom, digamos assim. A minha mãe adotiva trabalhava no hospital, me pega, leva para casa dela e me leva, então, como adotiva. É a partir daí que ela fica sabendo da história. Só que aí a minha tia contou todos os detalhes da história. Que a minha mãe era uma jovem de 14 para 15 anos e ela sai do interior de um povoado de Pernambuco e ela vai para Paulo Afonso trabalhar em uma casa de família. Quando chega em Paulo Afonso para trabalhar numa casa de família, muito jovem, ela engravida, mas ela nunca contou quem era o meu pai, nem para essa minha tia. E ela me prendeu durante toda a gravidez, eu passei presa na barriga dela, porque lógico, uma menina nova, né? Imagina, há 48 anos atrás, isso era inadmissível, ela me prendeu e ela me teve no banheiro da casa dela, que ela trabalhava. E quando então me tem, o dono da casa me pega, me põe dentro de um saco, junto com um tio meu, que era o irmão dela, e eles então saem, na verdade, para me jogar, que o que eles disseram para minha mãe é que iriam me jogar no Rio São Francisco. Mas por alguma coisa, que a gente sabe o que é, não é Deus, eles desistem e me jogam então ali naquele lixão, no lixão daquela cidade. E aí a história toda se desenvolve. Eu fui parar na casa da minha mãe Edith, do meu pai Peixoto, e ali eles então me criaram. Só que durante a minha infância aconteceram algumas coisas muito interessantes. Eu sofri muito bullying quando eu era criança e eu não sabia que era bullying. Hoje eu sei que era bullying. Porque quando eu era criancinha, lá devia ter meus 7, 8 anos de idade,
eu percebia, tinha algumas crianças da sala que elas não queriam estar perto de mim, porque elas diziam assim, eu ouvi muito isso, eu não quero ficar perto dela porque ela nasceu no lixo, porque ela fede a lixo, eu ouvi muito isso, ela fede a lixo, e as crianças ficavam separadas de mim, e eu ficava muito sozinha. Então isso eu passei muito na minha vida. Cresci, tive alguns problemas com a minha irmã, não por culpa dela, mas porque a minha mãe me defendia muito e terminou que excluiu muitas vezes a minha irmã. E nós tivemos muitos problemas e eu mais uma vez fui rejeitada. Então tem uma palavra que é muito forte na minha vida que se chama rejeição. Rejeição foi o meu Golias durante muito tempo na minha vida, muito tempo. Porque o adotado, quem é adotado, o filho adotivo, ele carrega muito isso na sua alma. Ele foi rejeitado, ele não foi querido, ele não foi preferido ali dos seus pais. Então, durante toda a minha vida, eu passei por muito esses entraves de rejeição. E isso me doía muito na minha alma, não ser querida, não ser amada, não ser aceita. Isso é uma coisa muito forte, né? A rejeição, eu acho que é uma das coisas assim mais que bombardeiam a alma de alguém, porque você não se sentir importante para alguém é algo muito forte, porque está na nossa natureza, né? O ser humano, uma das suas necessidades é essa, né? De se sentir amado, de se sentir querido. E eu, durante muito tempo, eu tive que lutar com isso. A minha mãe, Edith, me amava, o meu pai me amava, os meus irmãos me amavam, mas não de uma forma que eu sentisse isso com clareza. Havia muitas questões dentro de mim que não estavam bem resolvidas. O adotado, ele tem muito isso, ele faz parte do meio, mas ele não é do meio. Não sei se dá para vocês entenderem. É como se a gente não pertencesse àquele lugar. E isso acontecia muito comigo. Então, eu estava em uma família, mas eu não me sentia parte da família, mesmo sem saber da minha história ainda. Então, quando a minha tia me conta essa história, a gente descobriu o contato dela, ela então passou para mim exatamente essa história. E disse que a minha mãe biológica, depois disso tudo, meu pai me tira, me tira dos braços dela e sai para me jogar fora. Ela então entra em desespero, ela volta, diz que ainda procurou, mas ele disse para ela que eu estava morta. E ela então volta para o sertão, para a cidade de Pernambuco, o povoado de Pernambuco, que ela tinha lá, a família dela. E com isso, disse que ela passou muitos anos da vida dela, muito triste, ainda lembrava disso, isso trazia muita dor para ela. Ela morreu há alguns anos atrás, há uns 5 anos atrás, antes de eu conhecer a história, então não deu tempo eu conhecê-la. Não sei quem era o meu pai, porque se suspeita, mas a gente não sabe quem é. E, enfim, ela voltou, construiu nova família, teve outros filhos. Eu tenho muitos irmãos nesse lugar que eu não os conheço ainda não fui os visitar, né? Estou me preparando, estou procurando realmente o momento oportuno para que isso aconteça. Mas o que eu acho importante falar aqui para vocês? Todos nós carregamos as nossas dores. E o que é muito importante? É que a gente possa reconhecer isso. Então, essa questão da rejeição foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito em mim. Então, eu fui fazer terapia, eu fui buscar ajuda. Isso é muito importante, porque eu tinha uma luta interna muito grande, porque eu tinha passado por várias rejeições. Não foi uma, foram várias, né? Eu cresci ainda assim enfrentando rejeições, ainda assim enfrentando muitas coisas que me falavam, palavras que muito me machucaram. Certamente eu também machuquei muita gente, porque o ferido sempre vai ferir alguém, essa é a regra.
E eu precisei reconhecer isso, que eu tinha uma alma ferida, eu tinha uma alma muito machucada e eu precisava buscar ajuda. Então, quando eu aí fiquei jovem, 18 anos, casei, né? Casei com meu esposo, tive muitos problemas no meu relacionamento, porque é natural. Se eu estava com problemas internamente, eu não poderia estar feliz 100% com ninguém, né? Tive muitos problemas, casei de uma forma muito imatura, casei com 18 anos, casei com 2 meses de namoro, passei por várias separações no meu casamento, me separei do meu marido 4 vezes, porque na verdade eu estava tentando me encontrar. Eu acho que o problema não era meu marido, o problema era eu mesma. Quando a gente não está bem com a gente não consegue estar bem com ninguém. E passei por muitas dificuldades, porque aquilo que eu ouvi ao longo da minha vida, que não foi nada bom, muitas vezes eu cheguei a ouvir do meu marido também. Então, mais uma vez, reforçava a minha dor, a minha ferida que estava aberta, todas as questões das rejeições, aí vinha lá e machucava. Então, eu sangrei muitas vezes por dentro, a minha alma muitas vezes gritou de dor, de angústia, né? de questões que eram muito profundas, até que um dia eu conheço Jesus. Eu me encontro com Jesus. A minha sogra é uma cristã, uma mulher incrível, de um testemunho muito lindo de vida, uma mulher de Deus, e ela então me convida para conhecer Jesus. E eu me permito, porque eu estava tão infeliz, eu estava tão perdida no meu mundo, que eu disse, eu não tenho nada a perder. Durante algum tempo eu resisti, falei, não, esse negócio de crente não é para mim, eu não tenho interesse, esse povo chato, porque era essa a minha ideia, isso há 22 anos atrás. Até que um dia eu fui e ali eu me encontrei. Eu encontrei na fé a força para viver, a força para recomeçar, a força que eu precisava para lutar as minhas guerras, para derrubar os meus Golias, né? Os meus gigantes internos. E ali, gente, em Deus, eu pude realmente recomeçar a minha vida. Quando eu conheci Deus, quando eu compreendi o poder dele sobre a nossa vida, quando eu comecei a entender que eu sou filha amada dele, que eu sou amada do Pai, que eu sou querida de Deus, que Ele sonhou comigo, que a minha mãe pode não ter sonhado comigo, que o meu pai pode não ter sonhado comigo, que eu posso não ter sido querida por ninguém, mas Deus me escolheu ali em milhões de espermatozoides, em milhares de espermatozoides. Eu fui a escolhida. Quando eu compreendi isso, as coisas começaram a mudar na minha vida. E eu carregava ainda alguns complexos muito fortes. Eu carregava que eu era burra, porque eu tinha ouvido isso durante muitos anos da minha vida, que eu era burra, que eu era incapaz, que eu não ia conseguir. Eu carreguei durante muitos anos que eu não ia ser nada, eu não sabia o que eu ia querer da minha vida. Eu demorei muitos anos para me encontrar, porque eu estava muito perdida nas minhas dores, nas minhas feridas. E quando eu casei com meu marido, eu também não sabia ainda o que eu queria. Até que eu encontrei Jesus. Jesus me encontrou, eu acho que foi assim. E as coisas começaram a mudar. Quando eu mergulhei na palavra, quando eu mergulhei em conhecer quem era Deus, tudo começou a mudar. O meu mindset, a minha mente, os meus pensamentos, foi uma construção. São 22 anos que eu sou cristã. Então são 22 anos eu me construindo, gente. Todos os dias eu boto um tijolinho na minha vida. E eu comecei a determinar que a minha vida poderia ser diferente, porque Deus diz que pode ser diferente. Eu comecei a tomar posse daquilo que a palavra dele diz para mim. Eu comecei a não mais dar ouvidos às vozes externas, a não mais dar ouvidos àquilo que as pessoas diziam, mas eu comecei a acreditar naquilo que Deus me diz. Isso é muito forte, o que Deus me diz, porque durante muito tempo eu quase que me perdi ao longo da vida, porque eu dei ouvidos a vozes erradas.
Então eu ouvi quando eu era criança que não eram coisas boas, eu ouvi na minha adolescência que não eram coisas boas, eu ouvi depois de casada não coisas boas, durante muitos anos eu ouvi não coisas boas e até hoje às vezes alguém se levanta para falar coisas que não são boas. Mas eu decidi, foi uma decisão minha, mudar a história da minha vida. Eu decidi escrever a história da minha vida. Eu decidi, gente, quando nem tinha ainda coach, quando não tinha nenhum desses movimentos, mas eu tomei uma decisão de acreditar no que Deus dizia sobre mim. Então eu construí a história que vocês veem hoje. Essa mulher empoderada, essa mulher forte, que eu tenho os meus momentos de vulnerabilidade, isso é muito importante dizer, tá? Eu tenho os meus dias de choro, eu tenho os meus dias, né, que as minhas emoções estão fragilizadas, como todos nós temos. Não achem que a gente é super, que a gente nunca passa por isso, sim. Isso faz parte da construção do ser humano. Nós somos um ser de emoções e essas emoções elas são importantes. Agora eu construo a minha história decidindo que eu sou uma mais que vencedora. Então o que é muito importante para você que está aqui hoje me ouvindo? É você entender que não importa de onde você veio, não importa o que você passou, a tua história pode ter sido de muitas dores como a minha também foi. Eu não tive uma história de estupro, de violência física, mas a minha violência foi na alma. A minha alma foi dilacerada por muitas vezes. Então, todos nós temos as nossas dores na nossa vida, mas o que é que nós vamos fazer com isso? É uma decisão nossa. O que é que eu vou fazer com essa dor? Isso é uma decisão minha. Sabe, ninguém pode interferir nisso. Eu posso pegar a minha dor, tratar, curar, sarar e hoje ajudar outras pessoas, ou eu posso pegar essa dor e morrer junto com ela. É uma escolha minha. Isso ninguém pode interferir. Então eu peguei a minha dor, tratei a minha dor, sarei a minha dor, curei a minha dor e me levantei com toda a força da minha alma para dizer para as pessoas que é possível ser feliz, que é possível mudar toda e qualquer história. Alguém pode dizer, mas como? E você perdoou? Claro que eu perdoei. Claro que eu queria encontrar a minha mãe para falar para ela, olho no olho, eu te perdoo, porque você era uma menina. Meu pai, eu te perdoo, eu posso ter sido fruto de um estupro. Eu posso ter sido fruto de uma violência sexual, eu não sei. Ao meu tio, a todos os algozes da minha vida, eu perdoei, sabe por quê? Porque Deus transformou um mal em bênção. Hoje eu estou aqui para ajudar outras pessoas. Hoje eu estou aqui como instrumento de Deus para ajudar outros a dizer, você pode. Você pode vencer, você pode mudar a história da sua vida, você pode, porque tem em nós uma força extraordinária, tem uma força em nós, que é uma força gigantesca, quando você diz que quer mudar, você pode mudar. Então a minha história, ela ainda tem muitas lacunas vazias. Eu não consegui ainda formar todo o quebra-cabeça, eu não sei quem é o meu pai, eu não sei em que circunstâncias aconteceu, eu ainda não conheço os meus irmãos, eu sei que eles moram num povoado de Pernambuco, são pessoas muito simples, mas isso não importa. Eu vou um dia lá visitá-los, eu quero me preparar para isso acontecer e vai ser uma coisa, eu acho que muito linda, ver o que Deus fez na minha vida e o que eu posso hoje fazer por eles, porque eu fiquei sabendo que ela teve muitos filhos e todas pessoas de roça, enfim, todas pessoas muito simples. A minha mãe, ela era lavadeira, disse que ela capinava, era uma pessoa da roça, do campo. E eu quero muito poder estar indo lá e poder levar para eles aquilo que é a minha maior riqueza. A minha maior riqueza, gente, é Jesus na minha vida.
É a luz de Cristo que brilha em mim. Essa é a minha maior riqueza. A minha maior riqueza não é carro, não é casa, sabe? Não é nada disso. Isso é consequência. Isso é um resultado natural daquilo que você faz com amor, com seriedade, né? Quando você coloca o teu coração no lugar certo, as coisas acontecem. Mas a minha maior riqueza hoje é a minha fé. É a minha fé que me sustenta, é a minha fé que abre as portas na minha vida, é a minha fé que me faz me levantar diante de quantas vezes eu venha cair. Não importa, eu vou me levantar. Sabe por quê? O Deus que me livrou da morte lá atrás por tantas vezes, Ele continua a me livrar da morte hoje. Então, eu quero deixar essa palavra para você, porque todos nós temos um gigante interno às vezes para vencer. Todos nós. O meu é a rejeição. Até hoje, muitas vezes eu tenho que lutar contra isso. Até hoje, muitas vezes, tem coisas que vêm e eu tenho que parar para pensar, pera ainda, Jussiara, calma. Por quê? Não, você não tem porquê. Você não precisa se sentir rejeitada, você não precisa sentir isso. Olha o que Deus fez por você. Você é amada, sim, você é amada. Então, são conversas e diálogos internos que até hoje eu tenho que parar para me prestar atenção, para me ouvir, porque o inimigo das nossas vidas, ele é muito astuto. E ele sabe, todos nós, qual é o nosso calcanhar de Aquiles, como a gente chama, não é? Ele sabe o nosso ponto fraco. E a gente precisa estar muito atento a isso. Então, a rejeição, hoje, ela não é mais o meu ponto fraco. Porque hoje eu já sei quem eu sou em Deus. Hoje eu tenho total confiança do que eu sou em Deus. Mas essa é uma área que eu preciso estar sempre atenta. Porque se eu estiver fragilizada, é certamente lá que Ele vai mexer. Por isso que todos nós precisamos ter essa consciência de quem nós somos, da nossa história. Edma, você tá aí, meu amor? Oh, Edma é uma das minhas amigas de infância. Ela conviveu comigo toda a infância. E para mim é uma honra hoje poder estar aqui, olha, contando a história da minha vida para as minhas amigas, que elas talvez nem elas também soubessem disso, né? Eu acho que algumas sabiam apenas que eu era adotada, mas não sabia de toda a história. Pelo menos eu acho, né? Enfim, o que eu acho muito importante, sabe, gente? A gente não pode, eu não tenho como mudar aquilo que aconteceu comigo lá atrás, mas eu posso decidir o que é que eu vou fazer com isso. Talvez tenham pessoas aqui que foram abusadas, que foram desprezadas, né, pelos pais, pessoas aqui que sofreram muito, que foram agredidas, que foram abandonadas. Cada um tem a sua história. A gente não tem como mudar a nossa história lá atrás, né? Eu posso mudar a minha história a partir do momento que eu tenho consciência. Aí eu posso mudar. Beleza, a minha história é essa, né? Essa minha tia, quando eu falei com ela, ela se emocionou. Minha filha, sua mãe lhe procurou por tantos anos, sua mãe lhe procurou por tanto tempo. Ela morreu ainda lembrando de você, falando de você para mim. E como ela queria ter te encontrado, e eu falei, nossa, como eu também queria ter encontrado ela, para dizer sobretudo que eu a perdoava, né? E que bom que eu pudesse ter encontrado para de repente ajudá-la, porque eu entendo que é essa a minha missão. Eu estou aqui para isso, gente. Eu posso fazer muitas coisas, eu faço muitas coisas, mas todas as coisas que eu faço tem sempre o objetivo de ajudar alguém, de ajudar alguém, de ajudar alguém, de fazer alguma coisa boa por alguém. Sempre tem uma missão, sempre tem um propósito, sabe? Deus me abençoa de tabela, mas é sempre assim, vamos fazer algo por alguém, olha, eu quero fazer algo, tá sempre no meu foco de vida ajudar alguém, porque eu entendo que é para isso que eu nasci e hoje eu tenho muita clareza quanto a isso. Então, eu sou pastora, eu ajudo as pessoas, eu sou terapeuta, psicóloga, eu ajudo as pessoas, eu fiz lá coach, eu ajudo as pessoas, né? Eu faço live, eu tô ajudando as pessoas, a gente tem as empresas, né, Wagner, ajudando as pessoas. Agora, segunda, vou para o programa de rádio ajudar as pessoas. Então, eu entendo que essa é a minha missão. E eu hoje eu compreendo também porque Deus, de certa forma, permitiu que tudo isso acontecesse porque tinha um propósito em tudo isso.
Deus tinha um propósito em tudo isso. Então hoje eu cuido dos meus pais, eu cuido da minha mãe, eu cuido do meu pai, eles moram aqui em Aracaju comigo, estou perto, estou cuidando. Para mim é uma honra, é uma alegria poder cuidar deles, vejo isso assim como um privilégio e como uma gratidão realmente por tudo que Deus fez comigo através da vida deles. Tenho um marido hoje transformado, um marido abençoado, que proporciona para mim tudo de melhor. Meu marido trabalha muito, ele hoje tem uma condição boa, ele é médico, né? Eu casei com ele já médico, mas hoje eu agradeço a Deus pela vida dele, porque ele foi um grande instrumento na minha vida. Na verdade, gente, Deus sempre colocou muita gente boa na minha vida, e isso eu sou muito grata a Deus. Ele sempre colocou pessoas maravilhosas na minha vida, que sempre me ajudaram muito, e até hoje é assim. Sabe, tudo que eu preciso, tudo, meu Deus, estou pensando em uma coisa, Deus coloca uma pessoa lá, Deus coloca uma pessoa lá. Então eu vejo o cuidado de Deus tão lindo com a gente, sabe? Quando a gente está fazendo a coisa certa, quando a gente está na direção certa, Deus sempre cuida da gente. É isso que eu percebo, sabe? E assim é a minha vida. Então, muitas pessoas boas vieram para minha vida. Tiveram pessoas que me decepcionaram? Tiveram, faz parte. Mas olha, a quantidade de gente boa, como Eulália, que tá aqui, né? Thalinha, a gente chama ela de Thalinha, uma vizinha nossa lá de Paulo Afonso, que sempre foi uma mãezona. Quantas pessoas que Deus colocou ao longo da minha vida para me ajudar a ser o que eu sou hoje. Então, o que é que eu quero deixar para você nessa tarde, nesse último encontro de gigantes, construindo sonhos? Eu quero dizer para você que seja lá quais forem os teus obstáculos, quais forem as tuas dificuldades, você pode vencer todas elas, porque você não está sozinho, porque você nasceu para vencer, está no nosso DNA. Deus não fez ninguém para o sofrimento, para a dor, para o prejuízo, sabe? Deus não fez ninguém para a vergonha. Deus nos fez para vencermos, para triunfarmos, para fazermos dos obstáculos forças que nos levantam, que nos, sabe, impulsionam a coisas maiores. E foi isso que eu decidi fazer da minha vida. Eu construí a minha vida. O cuidado de Deus sempre foi muito lindo comigo. E olha, gente, as coisas para mim nunca foram tão fáceis como as pessoas pensam. Eu é que torno elas fáceis. Eu nunca tive nada fácil. Só que eu sou muito batalhadora, eu sou muito determinada. Quem me conhece sabe disso. Eu sou muito otimista, sabe? Eu sou visionária, eu acredito, eu vou lá, eu cutuco, não é como a gente diz, e as coisas acontecem. Então essa minha força de resiliência, essa minha capacidade de resiliência, tem alguns amigos que me chamam de antifrágil, né? Eu me tornei uma mulher antifrágil, me tornei uma mulher violenta. E eu acredito que isso tudo é defesa. Eu precisei me vestir dessa couraça tão forte para me defender de todos os algozes, me defender de toda ameaça, né? De todas as pessoas que vêm para dizer que eu não tenho poder, que eu não sou importante, que eu não tenho valor. Então qualquer possibilidade disso, eu vou para cima e eu cresço absurdamente. Às vezes eu até machuco as pessoas, porque é mecanismo de defesa. É mecanismo de defesa. E eu quero deixar para você quantas coisas que eu falei aqui, né, gente? Não vai dar para entrar em detalhes por conta realmente do tempo. Mas é muito importante que você entenda isso. Que a sua história, olha lá, a Bia conhece, porque a Bia, ela é prima do meu marido, né? Eu vi o quanto você lutou, e verdade, Bia, estudei, sabe por quê?
Muito importante, Bia, você falar sobre isso. Eu tenho muitas formações, eu leio muito, eu estudo muito. Eu sou formada em administração de empresas, eu sou formada em bacharel em teologia, eu sou formada em psicologia, eu tenho pós, eu sou formada em coach integral sistêmico, eu sou formada em coach quântico, eu sou empresária, eu sou pastora, enfim, gente, eu faço muitas coisas. Sabe por quê? Porque um dia me desafiaram. Me desafiaram. Disseram que eu não ia poder. Disseram para mim que eu não era capaz. E até hoje eu provo para mim mesma o quanto eu sou capaz. Todos os dias eu me desafio a coisas novas. E quanto mais eu me desafio, mais eu sei que eu sou capaz. E eu amei. Sabe qual foi o problema? O tiro saiu pela culatra. As pessoas que diziam que eu não era capaz, elas me desafiaram e eu gostei. E eu não paro. Sabe, gente? Sabe quando você chega aqui e você poderia ficar tranquila, de boa? Eu tenho uma vida tranquila, meu marido é médico, né? A gente tem uma vida confortável. Eu não precisava fazer nada do que eu faço, essa é a verdade. Mas eu gostei de ser desafiada. E quanto mais diz que eu não posso, mais eu tomo asas e eu vou. E aí, quanto mais eu vou, mais eu sei que eu posso ir mais além. Então virou meio que um ciclo vicioso. E eu tô amando isso, porque eu me descubro o tempo todo. Quantas pessoas que param porque alguém fala alguma coisa ruim pra ela? Não pare não. Prove pra você mesmo, não prova pra ninguém não. Prova pra você mesmo. Ah, deixa eu ver se eu sou capaz. Deixa eu ver se eu posso. Deixa eu ver se eu consigo. Deu pra vocês entenderem? Então hoje eu me considero sim uma mulher vencedora, me considero uma mulher bem-sucedida, me considero uma mulher de sucesso. Eu me considero uma mulher de sucesso, porque sucesso para mim, gente, talvez seja um pouco diferente do que é sucesso para muitas pessoas, mas para mim sucesso é vencer os meus obstáculos. Sucesso para mim é poder viver bem, feliz, em paz, é construir histórias para outras pessoas. Isso para mim é sucesso. Então hoje, quando eu ajudo as pessoas, seja num consultório, seja numa igreja, seja numa live, seja num programa de rádio, seja numa empresa, quando eu ajudo, eu me considero uma mulher de sucesso. Porque abundância é isso, prosperidade é isso. Sabe, é você poder ajudar outras pessoas, mesmo quando você não se sente capaz. Mas você ainda assim diz, eis-me aqui e vamos embora. Saber que a minha vida hoje já transformou centenas de pessoas, porque eu sou pastora há 20 anos. Esse ano vão fazer 20 anos. E eu já abri, nas minhas contas, mais de 15 igrejas. Cada igreja que eu passei, eu deixei uma semente. Eu deixei lá uma semente. Então, são muitas almas que certamente já foram abençoadas através do meu trabalho, através da minha fé, da minha confiança, da minha perseverança. E até hoje, quando eu vejo pessoas dando testemunho, eu me emociono, porque eu digo, aquela menina que um dia não achou que fosse nada, que um dia não acreditou que era capaz de fazer nada. Olha quanta coisa boa, porque se na minha vida toda, uma pessoa eu conseguisse mudar a vida, eu conseguisse transformar como um agente de transformação, já valeria a pena, não é verdade? Imagine quantas pessoas que certamente eu já consegui tocar os corações através da palavra de Deus. Então hoje, gente, é para mim um dia especial, porque eu estou compartilhando com vocês a minha história, um pouquinho, né, da minha história por conta do tempo, mas é uma história muito rica, porque eu sei o que é dor. Hoje as pessoas olham para mim e acham, não é, que eu sou madame, que eu sou dondoca. Pode achar o que quiser por conta da minha aparência, porque eu sou uma mulher vaidosa, porque eu me cuido. E as pessoas sempre me avaliam pela casca. E elas se dão muito mal. Elas se dão muito mal quando me avaliam pela minha casca. Sabe por quê? Porque por dentro eu busco ser muito melhor do que por fora.
Eu busco isso todos os dias da minha vida. Eu busco por dentro ter tesouros escondidos. Então, se as pessoas me avaliam por fora, elas vão desfrutar muito pouco de mim. Porque a aparência passa. Isso tudo vai passar. Por mais que a gente se cuide, é inevitável. Mas aquilo que está dentro de nós, isso jamais vai envelhecer. E eu busco todos os dias ser uma pessoa melhor. E quem está perto de mim sabe disso. O quanto eu procuro, o quanto eu me exercito, o quanto eu leio, o quanto eu estudo, o quanto eu faço cursos, o quanto eu sou uma sedenta por ser melhor. E quando alguém acha que eu já cheguei em algum lugar, eu digo não, eu quero ir mais. Eu quero ir mais, eu quero ir mais fundo. E é assim que eu vivo. Por isso que eu surpreendo tantas pessoas. Porque quando elas acham que eu já cheguei, eu digo, ainda não cheguei, eu quero ir mais, né? E sempre sendo tratada por Deus, sempre decidindo a minha vida. Isso é muito importante, gente. Decida a sua vida. Você não pode ficar nas mãos de ninguém. Você não é resultado das suas circunstâncias de dores, você não é resultado definitivo de nada disso. Você pode alterar tudo, por mais que você tenha sofrido horrores, mas você pode mudar tudo isso com leveza, com perdão, com amor, decidindo entregar ao mundo o seu melhor e não o seu pior. Não é justo que eu entregue às pessoas o meu pior. Não é justo que eu dê aos outros aquilo que eu não gostaria de receber. Então, escreva a sua história, porque a minha história eu ainda estou escrevendo. Eu sei que um dia eu vou escrever um livro. Eu falo muito sobre isso, né? Eu quero um dia escrever um livro dos detalhes dessa história, das minhas dores, das minhas angústias mais profundas, dos meus grandes desafios. Mas, enquanto esse dia não chega, eu estou trabalhando na minha vida para deixar ela ainda mais linda, para deixar ela ainda mais incrível, porque eu sei que ela ainda pode ser mais incrível que tudo isso. Eu sei que eu ainda não cheguei aonde eu tenho que chegar, como nenhum de vocês aqui também chegou ainda onde tem que chegar. Se nós estamos vivos, é porque Deus ainda tem muita coisa para fazer na nossa vida. Deus ainda tem muita coisa para fazer na nossa vida. Eu fui muito amada por todos, é verdade. Olha aqui a Eulália falando. A Eulália foi nossa vizinha. Ju, você foi muito amada por todos e por seus pais e vizinhos. Sim, eu sei que eu fui muito amada por todos. Eu sempre fui uma criança muito tranquila, né? Nunca fui dar muito trabalho, mas as angústias sempre estavam dentro de mim. Aquilo que eu ouvia descia ao meu coração, né? As coisas que eu ouvia ficavam aqui dentro. E quando eu olho, gente, hoje eu tenho poucas fotos do meu passado. Tenho muito poucas mesmo. Eu tenho muita dificuldade com os TBTs, porque eu não tenho foto quase. Mas algumas poucas que eu tenho, o olhar é muito triste. Dá dó de ver, sabe? Eu fico com dó de mostrar, porque eu era muito triste. Apesar de sempre ser uma moça muito bonita, eu era muito linda quando eu era jovem. Eu fui Miss, gente, fui Miss Paulo Afonso, fui lá pro Miss Bahia, né? Eu era muito bonita, chamava muito atenção pela minha beleza. Mas dentro de mim havia muita tristeza na minha alma. E olha, hoje eu não troco nada do que eu vivo, nada, por nenhuma história. Hoje eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez por mim, por tudo que Ele me proporcionou, por cada luta que eu passei, por cada aprendizado que eu vivi. Hoje eu sei o que é dor de alma, eu sei o que é rejeição, eu sei o que é isso. Alguém pode dizer, mas você teve problemas no casamento? Tive muitos problemas no meu casamento. Eu sei também o que é rejeição de marido, eu sei o que é essa dor. Mas olha, eu perdoei e continuo a perdoar, continuo a viver da melhor forma possível,
eu decido viver bem. Essa é uma escolha. Eu decido viver da melhor forma possível. Eu não deixo que nada roube o meu sorriso, que nada roube a minha alegria, que nada roube a minha paz. Porque olha, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso decidir como eu vou viver. E é isso que você precisa aprender. Use as suas dores para te transformar em uma pessoa melhor, em um ser humano melhor. Use as suas dores como alavancagem, como ferramentas propulsoras para te fazer voar. Use elas como tremendas lições. Perdoe, limpe o seu coração, porque com coração sujo ninguém chega a lugar nenhum. Coração sujo torna as pessoas doentes. Não vale a pena. E hoje os meus olhos brilham. Hoje eu estou muito mais forte, muito mais viva que nunca, cheia de sonhos, cheia de esperança. Quem me conhece sabe, eu digo sempre, tem o Wagner, tem a Bianca, não é? Que eu digo sempre, olha, eu tenho que ter mais uns 100 anos de vida para viver tudo que eu quero fazer muita coisa boa, eu quero ajudar muita gente, eu quero construir muita coisa legal. Enfim, eu fiz de toda desgraça que poderia ter acontecido na minha vida, porque eu poderia ter pego todas essas dores e poderia ter carregado o resto da vida, vivendo mal, vivendo infeliz, frustrada, né? Vivendo amargurada, deprimida. Mas eu peguei tudo isso e eu perdoei, e eu entendi que tinha propósitos de Deus. Olha onde Deus me colocou, olha o que Deus fez com a minha vida, não é verdade? E hoje estou aqui eu, podendo trazer para vocês uma palavra de esperança, de fé e uma palavra de entusiasmo. Portanto, seja lá qual foi o seu passado, quais foram as suas dores, eu estou aqui para te dizer que você pode mudar isso. Que o seu destino é você que constrói, é você que faz. Decida construir da melhor forma possível. O meu, eu estou construindo ainda. Todos os dias eu estou construindo. E olha, eu agradeço a Deus pelas pessoas incríveis que Deus colocou na minha vida. Muita gente boa. Deus levantou um exército ao longo desses 48 anos para cuidar de mim. E para me livrar de muitas coisas ruins também. Porque às vezes a gente não percebe, mas também tem as coisas. No meio dessas pessoas também vem as pessoas que não são tão interessantes assim, mas Deus mesmo cuidou de tirar cada uma da minha vida. Então, eu deixo essa palavra para você. Construa o teu sonho. Qual é o teu sonho? Construa ele. Tenha garra, tenha força, tenha fé, sabe? Decida fazer melhor. Ah, mas deu errado, eu perdi, eu caí, olha, sofri com isso, perdi o casamento. Levante-se, levante-se e construa a sua vida. E decida o que você quer para você. Todos nós ouvimos palavras que nos machucam, mas nós temos que decidir o que nós vamos fazer com ela. Ou eu acredito e guardo no meu coração e vejo a minha vida toda ser destruída, ou eu ouço, libero e acredito no que Deus fala e construo a minha vida. É uma decisão nossa. Eu decido, você decide. Todos nós podemos decidir a nossa história de vida. E eu quero encerrar, gente, falando para você, você pode ser o que você quiser. Sim, eu posso ser o que eu quiser. Você pode decidir ser o que você quiser. Eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar. Esses dias me perguntaram, onde você quer chegar? Tipo assim, você já chegou tão alto, o que é que você quer mais? Eu falei para ele, o pico da montanha é o meu lugar. Eu ainda tenho muita coisa para conquistar. Eu ainda tenho muito sonho para viver. Eu ainda tenho muita coisa para realizar. Ainda tenho muita gente para ajudar. Então, tem muita coisa ainda para que eu possa viver. E eu quero já encerrar falando para você algo que está em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.
aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida vai completar. Confia no Senhor. Acredite que Deus te ama. Deus te ama de uma forma incrível. E Ele te provou isso, dando Jesus Cristo por mim e por você. O amor de Jesus por nós foi provado. Não foi um amor só de palavras, foi um amor manifesto, foi um amor real. E esse amor continua. Todos os dias ao acordar, que você possa declarar isso. Eu sou filho amado, eu sou filha amada, Deus é comigo e Ele está cuidando de mim em todos os momentos. Portanto, seja lá qual for a sua dor, seja lá qual for a sua história, e eu sei que aqui tem histórias incríveis e extraordinárias. Sejam elas quais forem, você chegou até aqui. E se você chegou até aqui, é porque Deus tem lindas coisas para fazer na sua vida. Deus tem uma grande história para fazer ainda na sua vida. Colabore com Deus. Ajude Deus. Não atrapalhe não. Permita-se. Limpe o teu coração. Começa por aí. Perdoe. Perdoe o teu algoz. Perdoe quem te machucou. Perdoe quem te humilhou. Perdoe quem te abandonou. Perdoe. Libere essa pessoa da sua vida e diga: pronto, Pai. Agora eu estou pronta para começar a minha história, para começar a minha nova vida, porque eu sei que ela vai ser incrivelmente, maravilhosamente extraordinária. A Bíblia nos diz que aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram e aquilo que jamais chegou ao coração do homem é o que o Senhor tem preparado para nós. Ela também nos diz lá em Jeremias que os planos de Deus para nós são planos bons, são planos de nos trazer paz, um futuro, prosperidade. Ou seja, o que Deus tem para mim e para você são coisas incríveis e extraordinárias. E nós vamos viver cada um desses sonhos se nós decidirmos. Olha aí, a decisão é minha e sua do que nós vamos fazer com a nossa vida. E aí, eu pergunto para você, o que é que você vai fazer com a sua vida? Eu sei o que eu vou fazer com a minha. Ah, eu sei, gente. Eu vou fazer a minha vida o maior instrumento que eu puder nas mãos de Deus para abençoar vidas, salvar, transformar, trazer luz, esperança, fé, amor, ânimo. Tudo que eu puder fazer de bom, eu vou fazer. E quando eu faço isso pelos outros, Deus faz isso por mim. É a lei de Deus. Então, decida, tome decisões. Não deixe que o teu passado comprometa o teu futuro. Não deixe que as tuas dores tragam para você sofrimento maiores do que o que deve. Aprenda com as suas dores. Construa diálogos internos, converse com você mesmo. Às vezes, essa rejeição aqui, ela quer me abordar. E aí é a hora que eu converso comigo mesma. Não, Jussiara, deixa isso pra lá. Isso aí não é verdade. E aí me levanto e construo mais um degrau para minha vida. Construa diálogos internos, fazem muito bem. Não para não, não desista não. Talvez você tenha ouvido muitas coisas que não foram boas, como eu também ouvi. Mas quem disse que eles estão certos, não é verdade? Quem disse que a palavra deles é a última na sua vida? Quem disse que eles estão com a verdade absoluta? Essa pode até ser a verdade deles, mas não é a verdade de Deus. A verdade de Deus é que eu e você nascemos para vencer. Que em Deus nós somos mais que vencedores. E é essa palavra que eu tomo para minha vida e que eu te convido a tomar para sua vida. Ok, gente? Olha, já vai encerrar. Vamos tirar foto da nossa última live, Encontro de Gigantes. Um beijo no coração. Eu desejo tudo de bom para você e te encontro lá no pico da montanha, certo? Beleza? Nos encontraremos lá. E olha, celebraremos, soltaremos fogos de artifícios quando a gente chegar lá. Um beijo grande, muito bom estar aqui com vocês. Essa live vai ficar gravada um pedaço aqui, né, no feed, no meu Instagram, e ela toda vai pro YouTube já já. Eu acho que até umas 6 horas ela está descendo pro YouTube, tá bom?
Beijo grande. Quer tirar foto? Tira e me posta. Vamos lá. Beijo, beijo, que Deus abençoe. Muito obrigada pela companhia de vocês. Olha, tanta gente querida aqui. Eu confesso que eu não prestei muita atenção para não me desconcentrar. Estava ansiosa para compartilhar com vocês e um pouco nervosa. Mas foi tudo certo. Um beijo grande, gente. Deus abençoe.